Para você que está chegando aqui na Igreja Missão São Paulo, e para você que já está há algum tempo e talvez você tenha se esquecido disso, a nossa Igreja Missão São Paulo, ela tem uma missão, ela tem uma visão e ela tem valores que estão contidos na Palavra de Deus, estão no nosso coração, e é nessa visão que nós procuramos andar. Amém? Então, a nossa missão está descrita ali, carta de Paulo que nós estamos estudando aos irmãos de Éfeso 4:12, que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui Paulo está falando dos dons, dos ministérios, para que tudo aquilo que ele dá, seja apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastores, todo dom que Deus dá a nós aqui da igreja é para um propósito: o aperfeiçoamento dos santos. É para que nós cresçamos no conhecimento de Deus. E quando a gente fala crescer no conhecimento de Deus, nós estamos falando de prática de vida. Porque não adianta nada nós nos enchermos de conhecimento e não colocarmos nada em prática na nossa vida. Amém? Não adianta você ter conhecimento, você ter lido a Bíblia várias vezes inteira, vários livros, ter muito conhecimento e não colocar nada em prática. Não adianta, não tem sentido. E aí, quando diz o Senhor, quando chegar aquele dia, o Senhor vai ouvir aqueles homens que fizeram dessa maneira, que andaram dessa maneira, eles vão ouvir o Senhor: para trás de mim, porque eu não vos conheço. E aí esses outros vão dizer ao Senhor: mas eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, nós fizemos maravilhas no seu nome. Pois é, eu não te conheço, porque tudo que você fez, você nunca praticou. Amém? Isso é a coisa mais difícil que nós possamos ouvir um dia do Senhor: afasta-se de mim. É algo terrível, sabe? Então isso faz com que a gente se incomode com isso, procure andar nos caminhos dele, porque como eu disse, aqueles que dormem no Senhor, que fizeram a vontade de Deus, naquele dia que o Senhor voltar, serão os primeiros a serem ressuscitados. E nós, os que ficamos, estaremos ali contemplando todas essas coisas, e seremos transformados à imagem dele. Já pensou nisso? Você sendo transformado à imagem de Jesus já glorificado? Será um tempo maravilhoso. Então a nossa missão é essa, e a nossa visão é até que todos cheguemos à unidade da fé, que é a continuação, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa visão, e nós entendemos que se nós andamos com esta visão, com vistas ao aperfeiçoamento, o conhecimento de Deus, e não somente o conhecimento, mas praticando as verdades de Deus todos os dias, nós vamos crescer, nós vamos se tornar semelhantes a Ele, nós seremos como Ele, e é esse o objetivo. O meu objetivo dentro da Igreja de Cristo é me tornar semelhante a Cristo. Amém? Quantos aqui querem se tornar semelhantes a Ele? Amém? É isso que você precisa ter no seu coração. A nossa caminhada, sermos transformados e alcançarmos a plenitude de Cristo, sermos plenamente satisfeitos com Ele e vivendo para Ele. E os nossos valores estão na oração, na palavra e atos de justiça. Nós somos uma igreja que nós prezamos, temos como principal arma a oração. É a nossa conversa com Deus, é o nosso tempo com Deus, sabe? Não é um monólogo, eu falo, só eu falo, só eu falo. Não, eu falo e ouço. Sabia que Deus fala? Já ouviu Deus falar com você? No seu coração? Deus, Ele fala. Então a oração nos aproxima de Deus.
Eu estava vendo um pastor já que tem ministério de 70 anos, e um dos seus discípulos perguntou para ele a respeito do seu filho, disse: o que você diria ao seu filho a respeito do ministério? Que conselho você daria a ele? Ele falou: olha, vocês podem até se espantar que eu vou falar. Apesar de eu ser um homem, que eu fiz muitos cursos, fiz teologia, eu me formei, eu me preparei para exercer o meu ministério, já fazem 70 anos, eu diria hoje ao meu filho: não faça nenhum curso, não se preocupe em fazer cursos. Mas ele estava dizendo isso no sentido de você ter como primazia o curso simplesmente de teologia. Ele estava dizendo: se o conselho que eu posso dar para qualquer jovem hoje é: conheça a sua Bíblia e tenha tempo de oração. Conheça a sua Bíblia. Ele usou Atos 4:13, quando os saduceus, e eu vendo Pedro e João discursando sobre a palavra, ele dizia: mas que homens são esses? Esses homens são incultos, esses homens não têm cultura nenhuma, como que eles falam com tanta autoridade das coisas de Deus? Sabe por quê? Porque eles conheciam a Bíblia, porque eles tinham vida de oração. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa fazer teologia, por favor. Eu estou dizendo que isso não é o principal. Para você que quer exercer o seu ministério de pastor ou apóstolo, seja lá o que for, você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa amar a sua Bíblia. É na sua Bíblia que Deus vai revelar a graça dele. É na oração, é no joelho dobrado, é nas lágrimas, é na intercessão que você vai conhecer Deus mais no profundo e no íntimo. Amém, queridos? Então nós temos a oração, nós temos a palavra. Oração e palavra, elas andam juntos. O Gabriel sempre diz aqui: o que eu vou orar a Deus? Eu vou orar a Deus aquilo que Ele me deu, que é a sua palavra. Amém? Eu pego a palavra, que é a palavra dele, e eu volto para Ele. O Senhor disse, Senhor, que faria assim, assim. Está aqui na sua palavra. O Senhor disse que curaria, pois está aqui na sua palavra. O Senhor disse que libertaria o seu povo, porque está aqui na sua palavra. Não é uma questão de lembrar Deus, que Deus ele não tem, Ele sabe. Mas Deus ama ouvir você. Deus ama ouvir você quando você fala daquilo que Ele já falou. Então não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer, é uma questão de conhecer e é uma questão de praticar. Então nós oramos a Deus, nós buscamos na palavra. Na palavra nós somos sacerdote. O sacerdote, o que ele faz, irmãos? O que o sacerdote faz? Ele leva a Deus a necessidade da sua família. Por isso que a palavra diz que nós fomos feitos sacerdotes. Então, como nós somos feitos, nós levamos a Deus a necessidade de alguém, ou a nossa para Deus. Nós somos profeta quando na hora da adversidade, na hora da necessidade, eu como profeta, eu busco em Deus uma solução. Eu busco em Deus uma palavra de conforto. Amém? É isso. A palavra, ela nos capacita a exercer o nosso ministério diante de Deus e diante das pessoas, para que nós possamos ajudar as pessoas. Atos de justiça. O que são atos de justiça? Cuidar do pobre, da viúva e do órfão. Atos de justiça é expressar a piedade, a bondade de Deus, é a materialização do amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo nosso irmão. Nós temos aqui os amigos da rua, que tem um trabalho lá no Belém com crianças e moradores de rua, aonde nós cooperamos com eles, nós ajudamos eles. Nós temos casas de recuperação de drogados, de homens e mulheres, e nós também colaboramos com essas casas. Amém? Nós temos que ter esses atos de justiça, nós temos que fazer. A igreja, presta atenção, a igreja de Cristo, ela não foi criada para enriquecer para si mesma.
Deus habilitou, Deus derramou as riquezas sobre a igreja para que ela abençoasse o povo que necessita. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ver um irmão nosso passando necessidade e fechar os olhos para isso. Nós precisamos ajudar, nós precisamos ser efetivos nisso, intencionais nisso, constantes nisso. Amém? Então está aqui para você que está chegando a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Nós não somos uma igreja que não tem um rumo. Estamos entregues às nossas próprias concepções, desejos. Não, nós seguimos a Bíblia, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e é isso que nós fazemos. Amém? Entenderam, irmãos? Amém. Obrigado, Brenda. E aproveitando para falar em atos de justiça dos nossos irmãos, nós temos uma família que está precisando muito da nossa ajuda. Estão muito necessitados, sabe? E ele demorou muito tempo para falar isso para mim. E uma coisa que eu fico assim pensando, meu irmão, nós estamos aqui como família. Amém? Família tem reserva um com o outro? Família não tem. Família é um lugar onde nós somos cuidados e amados. Não há necessidade, sabe, gente? Se você estiver passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, seja qual área for da sua vida, seja material, espiritual, enfermidade do seu corpo, qualquer coisa, você precisa abrir o seu coração, você precisa comunicar para os seus irmãos que te amam, sabe, buscar ajuda. Não adianta você ficar com vergonha, ficar tímido, sabe, vou falar isso. Não, meu Deus do céu, quantos aqui já tiveram problema financeiro na vida? Amém? Todos nós. Problema de enfermidade, todos nós. Vários problemas. E nós temos toda a liberdade em Cristo de compartilhar com os irmãos e pedir ajuda. Que às vezes o Espírito Santo revela, mas às vezes não. Amém? Já teve experiência com o Espírito Santo nesse sentido? Você está passando por um momento e daqui a pouco Deus manda uma pessoa lá e fala assim, Deus colocou no meu coração de eu trazer essa oferta para você. Isso é constrangedor, mas é tão gostoso. Você sentiu o amor de Deus. Amém? Então eu queria sugerir, como eu já sugeri em várias outras vezes, que você pode fazer isso. De que maneira? Você vai aquilo que Deus colocar no seu coração para ajudar essa família, você vai depositar na conta da Missão São Paulo. Coloca aqui o Pix nosso. Só que no final do valor, seja qual for o valor, você vai colocar 0,07. Amém? Que eu vou saber que aquele dinheiro que você depositou é para ajudar essa família, é destinado para ajudar essa família. E nós vamos, dependendo da necessidade dele, nós vamos completar e vamos enviar o recurso aí. Tudo bem? Estamos juntos nisso? É pesado fazer isso? Eu creio que se cada um cuidar um pouquinho, a gente supre a necessidade do nosso irmão. Amém? E nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar você por causa da sua atitude de amor. Amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Nessa manhã difícil, mas é uma manhã que, como bem disse o Gabriel, o Senhor continua sendo digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amém? Eu estava estudando agora de manhã para falar com vocês sobre a continuação da carta de Efésios. Nós paramos semana passada, capítulo 5, versículo 6. E eu terminei essa parte fazendo 3 perguntas aqui para vocês, para todos nós.
se vocês têm vivido sobre o senso de urgência do Evangelho. Se nós estávamos vivendo com a perspectiva e a necessidade de urgência desse Evangelho, no sentido de que o quanto o Evangelho de Jesus está enraizado no seu coração, o quanto ele está dentro de você, movimentando o seu ser, movimentando a sua vida, o quanto o Evangelho tem se tornado urgente para você. Outra pergunta que eu fiz é: para vocês a santidade é um assunto sério e a imitação de Cristo faz parte da sua rotina? Nós temos imitado a Cristo, lembrando que Cristo, nosso Senhor, Ele esteve entre nós como homem, 100% homem, com as mesmas necessidades que nós temos. Ele passou por todo o processo humano. Deus, na sua sabedoria infinita, Ele olha para a sua criação e vê uma necessidade. Ele encontra um obstáculo que separa o homem de Deus, chamado pecado. E Deus, no decorrer da história, Ele tenta de todas as maneiras resolver essa situação, de diversas formas. Ele envia os profetas para alertar, para exortar o povo, para falar para o povo mudar de caminho, mudar de direção, sair do pecado, sair da idolatria, deixar a imoralidade. Deus, Ele foi tentando todas as coisas, até o ponto que Ele olha para nós e fala: não tem condições. O pecado deles se agigantou de uma tal forma que eles não podem, por eles mesmos, vencer o pecado, que já tomou conta da vida deles. É como aquela situação aonde Caim, ele fica com raiva do seu irmão, sendo que seu irmão não tinha culpa nenhuma, porque a sua oferta não tinha sido aceita, e ele, com raiva do seu irmão, mata seu irmão. Mas é importante que a gente observe que antes dele chegar ao fato, consumação do pecado, de tirar a vida do seu irmão, o Senhor dá um aviso para ele. O Senhor percebe dele que o seu semblante havia caído, havia mudado. O semblante de Caim não era mais de alegria, não era mais de paz. Porque você já imaginou Caim e Abel, onde eles estavam? Com quem eles estavam? Eles estavam na presença do próprio Deus. Então é um ambiente aonde há alegria, aonde há gozo, aonde há satisfação, a presença de Deus. E ele, por um impulso, uma raiva incontida, ele deixa que aquilo aflore no seu coração, que o domine, até que ele chega a matar seu próprio irmão. Eu fiquei pensando, mas ele ficou com raiva do irmão porque se foi Deus que rejeitou a sua oferta. Porque ele não podia matar Deus, né? Ele não podia matar Deus, mas ele podia matar aquele que agradou a Deus. Então a maneira que ele achou de ofender a Deus era matando o irmão dele. E Deus avisou para ele, falou: olha, cuidado, hein? Cuidado, porque o mal, o inimigo, jaz à sua porta. Cabe a você resisti-lo. Como nós temos levado a nossa vida? O mal bate a nossa porta todos os dias, sim ou não? Todos os dias. As sugestões do inimigo estão à nossa porta todos os dias, para que nós entremos por um caminho que vá desagradar a Deus.
vai desagradar a Deus. Então cabe a nós resistir esse mal que nos é proposto, para nos mantermos fiéis a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A santidade, ela nos leva a uma intimidade com Deus. Mas a santidade, ela é algo que precisa ser buscada. A santidade vai depender de esforço, vai depender de uma decisão sua. Por que eu vou fazer isso se isso vai desagradar a Deus? Por que eu vou fazer isso se eu vou dar lugar ao diabo na minha vida? Então eu não vou fazer. Eu vou resistir a essa tentação. Porque ser tentado, irmãos, todos nós seremos sempre. Agora o que não pode, o que vai nos trazer grande mal, é cedermos à tentação. Então nós precisamos buscar a santidade. Devemos procurar imitar a Jesus. Quando o homem, ele esteve nesse mundo e não houve culpa sobre ele. O procedimento dele foi maravilhoso, ao ponto de quando ele foi ser batizado por João Batista, o céu se abre e o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você já imaginou Deus falando isso para você? Que coisa maravilhosa seria nós ouvirmos do Senhor: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Todo pai sonha com isso, sabia? De olhar para o filho e falar assim: filho, você me dá muito prazer, você é um bom filho, você tem andado nos meus caminhos. E Deus quer isso, mas nós precisamos imitar Cristo. Quem que eu vou imitar? Agora, como que eu posso imitar Cristo se eu não conheço? Se eu não sei como Ele fez, como Ele andou, como Ele age diante das circunstâncias. Jesus pegou seus discípulos, foi para Samaria, passou por Samaria, foi tacar pedra nele. Você já imaginou isso? Lá no templo, os fariseus também apedrejaram ele, tacaram pedra nele. Tiago e João, nesse evento em Samaria, disseram assim: Senhor, vamos orar a Deus para que o céu se abra, um raio caia e consuma eles com fogo. Vamos pedir. Ele olhou e falou: o quê? Você está maluco, rapaz? Você quer o poder de Deus para isso? O poder de Deus é para transformar. O poder de Deus é para transformar. A verdade de Deus é para trazer paz e não guerra. Por isso que Deus é amor. É por isso que Ele amou o mundo. Ele não amou só os que eram certinhos no mundo. Ele amou o mundo inteiro, com toda a maldade, com tudo isso que tem. Imitar Cristo. Agora, isso tem feito parte da sua e da minha rotina? Você tem andado com pessoas e as pessoas têm olhado para você e falado assim: cara, você é diferente. Será que eles perceberam alguma coisinha boa em você? Eu estava numa conferência ontem, lá em Campinas, e o pastor Arlindo, lá do Convergência, ele falou o seguinte, ele falando justamente sobre isso, ele foi duro, falou assim, que a gente precisa saber é que nós somos podres, no sentido de comparado a Jesus. Tem muitos de nós que pensam que nós somos alguma coisa, sabe? A gente pensa, quando a gente tem atos de justiça, quando a gente dá uma esmola, quando a gente cuida de uma necessidade de um pobre, a gente pensa que aquilo já foi, a gente se coloca numa posição de
cara, eu não sou tão mal assim. Quando nós olhamos para Jesus, eu quero dizer para você, nós somos sim. Nós somos sim. No mesmo tempo que a gente pega uma esmola e dá para o pobre, a gente vai lá e tira do outro. Porque existe uma maldade que precisa ser retirada. E é somente pelo Espírito que Ele nos deu, que vai trabalhando no nosso coração dia após dia. Ele vai nos moldando. E nós falamos também de uma lista de pecados, que está aqui, do versículo 3 ao 6, eu vou ler de novo. Mas a prostituição e todo tipo de impureza, ou cobiça, nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. E ele diz, pelo contrário, haja ações de graças. Tem algum pecado desses aqui que está descrito aqui? E você ainda? Isso precisa ser resolvido, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ter uma solução. E o caminho para esse pecado sumir da sua vida é a confissão. É confessar. É confessar, é orar e é mudar de caminho. Não fazer mais. Mas o caminho principal é o confessar para alguém, para você ser curado. A palavra diz que nós somos curados. Sabe, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, gente. Nós precisamos uns dos outros. Quando Jesus, ele fala que o segundo mandamento é igual ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz, é igual, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando ele está dizendo amar o teu próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. É que nós podemos nos ajudar um ao outro, socorrer um ao outro, é estender a mão, falar, vamos por aqui, olha, você caiu nisso, mas eu vou te ajudar, eu estou com você, eu vou orar com você. Quando você for tentado, liga para mim, a gente ora junto, a gente sai, vai tomar um café. É isso que ele está dizendo. Amar não é só amar de boca, eu amo você. Andar é caminhar, amar é andar mais uma milha, é estar junto, é sofrer junto, é chorar junto, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje é um dia que nós vamos para o velório, não sei quantos de vocês vão lá dar um abraço na família. Nós vamos chorar com os que choram. É tempo de lamento, é tempo de dor. Amém? Isso é o corpo. É isso que Jesus está dizendo, ele veio para ensinar isso. Ele pega uma toalha na plena Santa Ceia, que ele estava querendo tanto aquele momento de comer, desfrutar de uma refeição com os seus discípulos. Ele pega uma toalha, pega uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos. E ele diz para Pedro, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas você vai entender depois. Vocês me chamam de mestre. É verdade, eu sou o mestre. E eu sendo o mestre e Senhor de vocês, eu estou lavando os pés de vocês. O que eu quero dizer? Jesus está querendo dizer que eu sendo mestre, e naquela época, quando você sentava para ir na mesa, tinha os escravos que traziam e faziam esse papel de lavar os pés antes de sentar na mesa. Jesus, ele fala assim, olha, eu sendo mestre, eu me coloquei como escravo, eu me coloquei para servir, eu estou lavando o seu pé, para que você no futuro lave os pés dos seus irmãos. Você está entendendo o que é cristianismo, gente? Cristianismo é um amor de um pelo outro, é um amor sincero. Olha,
eu sonho com uma igreja que não haja grupinho. Eu sonho com uma igreja que essa palavra afinidade, ela não exista. Sabe essa coisa? Mas não é, eu tenho mais afinidade com o X, com o Y e com o Z. Você já imaginou como é que vai ser o reino? Você pensa que você vai entrar... Imagina essa cena, o reino sendo estabelecido, descendo, a nova Jerusalém do céu, Jesus e o próprio Pai, e você caminhando, sai na fila, tá lá, vamos entrar. Aí você entrou, na hora que você chegou, falou, ai, olha o PG ali, é ali que é meu grupo, eu vou ali com o PG. Gabriel, Mateuzinho, André, tudo aqui. Ai, ai. Já ficou no seu grupo. Já te conheceu assim? Nós seremos um grupo só. Um amor só. Amém? Vai ser um dia glorioso, aonde aquilo que nós estamos lutando para fazer aqui, nesse momento aqui na terra, com todo o esforço, com toda a dificuldade, com toda a renúncia, será algo prazeroso. Mas nós precisamos viver aqui na terra o céu, amém? Por que a gente já não faz aqui? Por que nós não temos prazer aqui? De estar um com o outro, ajudando um ao outro, chorando um com o outro. E aí Paulo, ele vai terminando essa parte aqui até o 6, e ele diz, ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Não adianta você viver nessas coisas que ele falou, esses pecados que ele disse, e alguém dizer para você, olha, não esquenta a cabeça não, aqui você é humano, por isso que você é safado. Já recebeu um consolo desse? Fica tranquilo, você é humano, por isso você não tem caráter. Ninguém fala isso, né? O cara fala assim, calma, não, irmão, fica tranquilo, olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir, fica tranquilo. Ninguém fala assim, você precisa mudar de caráter. Nós adoramos Jesus porque Ele é digno. Jesus, quando Ele manda os discípulos de 2 em 2, Ele diz assim, olha, toda casa que for digna, vocês entrem e digam, paz seja essa casa. Dignidade, honra. Aí ele entra aqui no versículo 7 e ele continua falando de atitudes. Portanto, evitai a companhia deles. Deles quem? Aqueles que praticam essas coisas. Aqueles que estão praticando aqui, ó, os indecentes, que tem conversa tola, gracejo obsceno, que estão ligados à prostituição, impureza, cobiça. Esses aqui ele está dizendo, se afastem dele. Jesus, ele diz, Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Deixa eu falar uma coisa, nós vivemos num mundo caído, cheio de pecado, mas você não precisa concordar com o pecado, amém? Você não precisa viver no pecado. Esse trecho que nós vamos ler aqui, do 7 ao 14 agora, ele fala sobre trevas e luz, vida e morte. Presta atenção nisso. Ele está tratando de luz e trevas, vida e morte. E Paulo já começa no versículo 7, portanto evitai a companhia deles, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor.
Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Qual é o fruto da luz? Repete: bondade, justiça e verdade. De novo: bondade, justiça e verdade. Pois no passado vocês eram trevas. Que passado é esse? Tem até um filme que fala, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Ó, eu conheço o seu passado. Você conhece o seu passado? É o que mais conhece, é você mesmo. Eu tinha o passado de trevas, irmãos. Eu vivia nas trevas. E por eu viver nas trevas, eu andava como? Cego. Aquilo que eu enxergava, que eu pensava que era verdade, era tudo mentira. Aquilo que eu fazia, que eu achava que era normal e que era certo, era tudo errado. Aquilo, sabe, aquilo que eu queria levar vantagem sobre os outros, e conseguia de alguma forma, aquilo só trazia mal para mim mesmo. Trevas, como cego. E ele pode estar dizendo: antes vocês andavam assim, vocês andavam nas trevas, vocês não conheciam, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Mas agora sois luz de quem? Por que você é luz agora? Ele está dizendo que vocês são a luz do Senhor. Luz no Senhor. Eis que a luz apareceu na sua vida. Sabe aquele termo, luz no fim do túnel? Onde você está andando e você não vê uma porta de saída, você não vê uma situação, uma solução para o seu problema, uma solução para aquela situação. Você quer sair daquilo, mas você não consegue, porque você está em plenas trevas. E quem te levou para as trevas? Você mesmo. Mas aí de repente, você está naquele lugar tão escuro e vê uma fresta, um facho de luz. E você vai ao encontro da luz. E aí você encontra o Senhor. A luz, alguém te apresenta o Senhor. O Senhor acha você no meio daquela escuridão. Você está cego, mas o Senhor não. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra. Aonde há escuridão e aonde não há escuridão, os olhos dele conseguem ver você. Ele é o Senhor que nos vê. Agar, ela declara isso. Esse é o Senhor que me vê na minha angústia, na minha necessidade, na minha fragilidade, na minha falta de ciência das coisas. O Senhor me vê, Ele me instrui, Ele me socorre, Ele é o seu resgatador. Amém? Foi Ele que nos tirou daquelas trevas, do engano, da prostituição, da imoralidade sexual, da lascívia. Sabe por que nós hoje entendemos que essas coisas são pecado? Por causa da lei. Quando a lei veio, ela mostrou o pecado. Então eu te pergunto: a lei é ruim? A lei é ruim? Não tenha medo, não é ruim. O próprio Jesus diz: olha, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele acrescentou ainda: não mate. Ele diz: se você pensar no seu coração e desejar a morte, você já matou. A lei diz: não adulterarás. Se você tiver um desejo impuro contra a mulher, você já adulterou.
Nossa, pastor, tem coisa difícil. Deus poderia ser mais maleável, né? Pensamentinho. Sabe por que ele é assim? Porque ele é santo. Sabe por que Deus é assim com a gente? Inegociável. Não tem meio termo com Deus. Porque quando Ele fez você e eu, Ele fez a semelhança dele. Está respondido. Imagem e semelhança. Quando eu estou na imoralidade, eu sou igual a Deus. Quando eu falo minhas mentiras, engano os outros, eu sou igual a Deus? Eu não sou. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você foi criado com o objetivo de ser santo, como Ele é santo. Por isso que as Escrituras, quando falam de nós, nos tratam como santo. Deus olha para mim, para você, Ele vê um Pedro santo, uma Débora santa, um Nelson santo, um Gabriel santo. Porque foi assim que Ele nos criou. Santos e irrepreensíveis. Mas o pecado entrou no mundo e mudou tudo isso, dificultou tudo isso. Por um homem, diz o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo e nos arrastou para o pecado. Mas gente, por um outro homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, Ele veio para nos justificar e nos livrar de todo o pecado. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Ele viu que você e eu não poderíamos pagar o preço do nosso pecado. Somente alguém divino, somente um Deus poderia fazer isso. Então Ele vem em carne, passa por todo o processo do ser humano, gerado, nascimento, amamentado, ensinado, até o objetivo final, a cruz, pagamento do seu e do meu pecado. Vou te falar uma coisa: se isso não nos constranger, se isso não causar em nós arrependimento da nossa vida miserável, nós estaremos condenados ao inferno. Porque Ele diz aqui que esses não entrarão no reino. Uma vez salvo, salvo para sempre. Verdade. O sacrifício dele é absoluto, definitivo. Mas a manutenção dessa salvação depende de mim e de você. A nossa caminhada vai mostrar para onde você e eu vamos. Então é tempo de nos arrependermos verdadeiramente. Deixar de lado a mentira. Deixar de lado o ódio. Acertarmos as nossas diferenças. O marido amar mais a sua esposa e honrá-la mais. A esposa honrar o seu marido. Filho honrar os seus pais. E por último e mais importante, todos nós honrarmos a Deus e a sua palavra. Honrarmos a Deus e a sua palavra. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Como você tem se comportado? Ele fala agora aqui de virtudes, frutos do Espírito Santo. Como nós temos agido? Os 9 frutos têm sido manifestos na nossa vida. Gálatas 5, ele relata esses frutos. Tem sido manifesto, nós temos aplicado, as pessoas têm visto em nós, ou tem sido para nós um sacrifício fazer aquilo?
Quando eu vou e ajudo uma família na sua necessidade, levo uma cesta básica. Isso tem sido algo de dentro, que eu tenho sido constrangido, tocado pelo Senhor, tenho tido prazer em fazer isso. Faço isso com alegria e não fico falando para todo mundo: olha, semana passada eu ajudei uma família com uma cesta básica. Ou a sua satisfação simplesmente estar: eu pude suprir aquela necessidade naquele momento. Senhor, ajuda-me, Deus. Procurando saber o que é agradável ao Senhor. A nossa vida tem sido uma vida que agrada a Deus. Versículo 10, doutor. Agrada a Deus nossa vida. Você tem convicção de que a maneira que você, quando eu digo assim para você, porque é o que eu estou falando aqui, mas eu estou falando para mim também, amém? Eu tenho essa consciência plena. Você tem tido convicção na sua vida que a maneira que você tem andado, com o estilo de vida que você tem praticado, você tem agradado ao Senhor? E sabe, eu acredito que nós não estejamos de todo ruim. Nós estamos ruim. Talvez você não, talvez você esteja perfeitinho. Eu estou falando de mim, então eu estou ruim. Eu careço de Deus, do Espírito Santo, para me ajudar, porque somente por Ele, na minha vida, que está em mim, eu fico pensando, Jesus ele se despede, ele fala da missão do Consolador, aqui em Mateus 16, ele fala da missão do Espírito Santo, que ele vai pedir ao Pai que ele venha, que ele vai convencer da justiça, do pecado e juízo, que ele vai mostrar o caminho, que ele vai ajudar. Aí eu fico pensando assim, nós temos o Espírito Santo também? Você pensando, está aí morando em você. Agora você tem dado ouvido para ele? Você tem andado pelo Espírito ou você tem andado pela sua carne? Você tem andado como Jesus, que fez e tinha prazer em fazer a vontade do Pai, ou você tem andado como Esaú, buscando a satisfação do seu estômago, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha, um prato de comida? Você tem procurado satisfazer os seus desejos ou tem procurado dar prazer ao Senhor? Procurando saber o que é agradável ao Senhor. 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Não vos associeis às obras infrutíferas. Ou seja, o mundo tem um estilo de vida. O mundo sem Deus pensa de uma forma totalmente contrária de Deus, amém? E nós estamos fora disso? Nós convivemos, nós vemos, muitas vezes estamos no mesmo ambiente, mas ele diz, não vos associeis. Ele está dizendo, não seja igual a eles, não concorde com ele, não concorde com essas coisas, porque não é desse jeito que Deus pensa. Deus pensa de uma outra maneira. Jesus nos ensinou de outra maneira. Não vos associe, não participe, não esteja com eles. Não está dizendo para você desprezá-los, entenda isso. Não se ache melhor que eles, entenda isso. Mas não faça o que eles fazem. Não se associe, não colaborem com isso. Não colabore com isso. E ainda vai um pouco mais fundo aqui.
Pelo contrário, condenai-as. Ele fala primeiro, ó, não concorda, não se associa, depois fala, mas condena isso aí. Condena isso aí. Nelson, eu meti a mão na cara daquele cara, eu fiz isso porque ele fez isso. Falei, mereceu. Você fez, mereceu. Irmão, por que você fez isso, irmão? Querido, não precisava ter feito isso. Olha o problema que você arrumou com a sua família. Sabe? Mostra pro cara que ele está errado. Condena essas ações, gente. A gente não pode concordar com o errado. Nós não podemos concordar com o erro de ninguém, seja da nossa família, seja pai, seja mãe, nós não podemos. Tudo com amor. Amém? Não é condenar, você vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando, por favor. Deixa o Espírito te usar, irmão. Ele está em você, deixa o Espírito Santo te usar. O Espírito Santo, ele não luta jiu-jitsu, nem boxe, nem nada disso. Ele é amável. A gente pode condenar e não concordar, e mostrar o correto. Amém? É isso que ele está falando. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Quantas coisas a gente faz escondido? Quando ninguém está vendo. E sabe, a gente aqui é crente, Gabriela. A gente é crente, né? Nós é crente. A gente confia em Deus, crê na sua palavra. Mas sabe, a gente sabe que Deus está em todos os lugares, os olhos dele estão por toda a terra, ele vê todas as coisas. E a gente cai na cilada do diabo de pensar, Bia, que Deus em algum momento ele não está vendo o que a gente está fazendo. Permite eu usar você, Bia, um exemplo. Você, a Beatriz está lá fazendo uma coisa errada, ela fala assim, o Jonathan não está aqui, a Sandra também não está aqui, eu estou fazendo aqui isso aqui que é errado. Mas o meu papai e minha mamãe não estão vendo, eles não estão vendo. Mas ela fala no versículo, ó, os olhos de Deus estão por toda parte. Ainda bem que só Deus está vendo isso que eu estou fazendo errado. Ai, glória a Deus. Que meu pai não ia suportar, nem minha mãe. Mas Deus, Ele suporta. Como a gente é tolo. A gente quer viver a nossa vida para agradar o nosso irmão, o nosso pai que estão do nosso lado. Um dia eu aprendi com o pastor Jorge Mantuan, né? Eu falando com ele, conversando com ele, nós ministrávamos sobre casais, e eu falava para o Jorge, eu não sei mais o que fazer para agradar a minha esposa. Ô mulher difícil, Jorge. É passado. Não, por exemplo. Aí, eu compro o presente e não agrada, eu compro o presente e ela queria outro, era de uma cor, era outra cor. Aí o Jorge parou, olhou para mim aqui, Jorge, e falou assim, sabe o que você tem que fazer, Nelson? Para você agradar a Márcia? Pensa no que você vai fazer para ela, que não vai agradar ela, mas vai agradar a Deus. Olha o negócio como ficou forte. Quando você quer agradar alguém, você tem que pensar nesse ângulo, ó. Seu ângulo de visão tem que mudar. Em vez de olhar para pessoas, faz isso, ó. O que eu vou fazer para o meu irmão que vai agradar o coração de Deus? Aí não tem como errar. Você pode até errar na cor, mas se agradar o coração de Deus, a pessoa que vai receber vai até gostar daquela cor, porque aquilo vai agradar o coração de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A nossa vida é para agradar ao Senhor.
Você tem que agradar a Deus. Você não tem que fazer coisas bonitinhas para você ser aceito em lugar nenhum. Coisa errada. Eu estou com a turma do trabalho, os caras vão para o happy hour. Cara, eu não quero ir. Não vai. Mas se vai, bebe Guaraná. Nossa, mas você vai beber Guaraná? Toma uma Petra, uma cervejinha. Eu sei os nomes, viu? Toma um esquinho com... Como é que chama aquele negócio que põe no uísque? A moçada vive bebendo isso aí. O Red Bull lá, como é o nome? Energético, isso. Cara, você é luz, gente. Você é luz. Você não está mais nas trevas, você está agora na luz. Por isso que o legal quando você é convidado para essas coisas assim, se você não passar esse constrangimento, não vai. Não vos associeis. Não vos associeis. Não precisa ficar lá junto, não. Da oportunidade, se tiver de estar junto, trabalhando ali, no convívio, seja luz. Seja exemplo. Que eles possam ver Cristo em você. É vergonhoso o que eles fazem, até de mencionar o que eles fazem escondido. Se a gente mencionar o que a gente faz escondido, você tem coragem de falar? Porque é vergonhoso, você não tem coragem. Por isso que faz escondido. Mas se você está fazendo algum pecado escondido, cara, procura confessá-lo imediatamente. Não importa a vergonha. Confessa, porque você vai quebrar Satanás no meio. Porque é com isso que você está fazendo que ele te acusa de dia e de noite. Então confessa, porque aí acabou a arma dele. Acabou a motivação dele até aquele momento. Até você dar outro motivo. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Tudo que é bom está às claras. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender bem esse versículo. Quando o governo ele faz algo bom para o povo, é divulgado ou não? É divulgado. Isso vai abençoar o povo. Essa medida vai abençoar tantos milhões de pessoas. Beleza. Agora o que eles fazem escondido, eles mostram. Porque muitas vezes eles falam assim, isso vai beneficiar tantas pessoas, mas vai prejudicar mais uns milhões de pessoas. O outro lado eles não mostram. Ou seja, ele está falando aquilo que é bom, que é pela luz, que manifesta pela luz, é manifestada pela luz, está clara. Ou seja, vai causar algo bom, vai ter um fim proveitoso, vai ser abençoador. Amém? Vai ser abençoador. Deus vai estar naquele negócio, Deus vai abençoar, Deus vai fazer com que você tenha paz no seu coração, e você vai ver o fruto. Terá o fruto, vai dar fruto, porque aquilo que é mal não produz fruto. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo iluminará. Isaías 60 ou 61, que tem a ver com esse versículo aqui. Isaías 61 diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor, ela nasce sobre você. Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti verá a sua glória. Levanta e resplandece.
Desperta tu que dormes. Sabe, muitos de nós estamos dormindo, não enxergamos essas coisas da verdade de Deus, estamos andando por um caminho que está levando a nossa vida a uma vida de morte, ao final trágico da nossa vida, ao encontro não de Deus. Nós precisamos acordar, pessoal. É tempo de levantar a cabeça, sabe? É de despertar. Tempo de despertamento. Pode subir, Gabriel. É tempo de despertamento. É tempo de olhar para a luz e andar na luz. É tempo de sermos verdadeiros. É tempo de colocar em prática quando eu digo eu amo. Amar é um verbo. É um verbo que implica em ação, atitude, ações de serviço, ações práticas. Não adianta eu dizer que eu amo de uma coisa bem do nosso cotidiano. Dizer que eu amo minha esposa, eu não tenho coragem de lavar uma louça. Eu digo para minha esposa, eu amo você, mas eu não pego a toalha e estendo. Eu pego a minha roupa suja e coloco lá naquele lugarzinho da roupa suja para ir para o tanque, para lavar a máquina de lavar. Não adianta. Não adianta a esposa dizer que ama seu marido e ela não tem coragem de servir o café para ele. Deixa eu falar, estou falando só porque eu estou falando de servir o café? Jonathan, porque eu já vi um casamento acabar porque a esposa não quis dar um café pro cara. É isso aí. Ele só pediu para servir um cafezinho para ele. Ela não quis servir. Que não criou algo no coração dele que levou ele embora. De biquinho, soluciono, vou para casa da mamãe. Amém, meus amados? Nós precisamos andar na luz como na luz ele está. Jesus é a luz do mundo, ele diz. Eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim, você anda na luz. Se você está em Cristo, você anda na luz, é normal isso para a sua vida. Você tem confiança. Vamos ficar de pé. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Que Ele não retire a mão bondosa sobre vocês. Que os olhos dele estejam sobre cada um de vocês. Que Ele os abençoe e os guarde, os livre do homem perverso. E que nós possamos aguardar aquele dia onde nós estaremos com Ele eternamente. Amém.